Olá, estudante do sexto ano, né, do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana, pode me chamar de Lili, meu apelido. Aqui comigo está o Hermes e a aula de hoje é a primeira parte que nós dividimos aí a semana 1 dos números naturais. Então, nós vamos trabalhar as habilidades, né, referente a comparar, ordenar e escrever os números naturais, né? Reconhecer o sistema de numeração decimal, né? Como que a gente usa, relembrando aí, né? E resolver problemas, né? Que envolvem esses cálculos com números naturais. Bom, o sistema de numeração decimal, ele chama decimal, né? Porque ele utiliza 10 algarismos. Quais são os algarismos, então? O 1, né? O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 e faltou o 0, gente. Ó, então o 0, ele pertence ao conjunto dos números naturais, né? Como que eu formo o número 10? Depois do 9, o próximo número natural não é o 10? Então, eu preciso do algarismo 1 e preciso do algarismo 0. Então, como que eu escrevo o 10? Próximo, né? Na sequência, depois do 9, o próximo número natural, que é o inteiro positivo, é o 10, né? E como que eu escrevo 11? Eu vou repetir o algarismo 1. Então, por isso que chama sistema de numeração decimal. Esse sistema não existe só ele, né? Existem vários outros sistemas de numeração que a gente conhece. O romano, por exemplo, né? Quando eu escrevo lá no edital, anexo, né? Anexo 1, né? O algarismo romano é assim. O 1. Mas e se for 4? O 4 é assim, ó, o 1 e o V. Então, existem outros sistemas de numeração, né, que não é o decimal. O decimal, a gente utiliza esses 10 símbolos aqui que eu falei, né? Sistema posicional, o número 2 aqui, o 6 e o 3, está ocupando, né, algarismos, né, são algarismos que pode ter representação dependendo da posição como ele está. Por exemplo, quando a gente lê 263, o 2 está ocupando as centenas, são 2 centenas, ou 200 unidades. O 6 está ocupando a 60 unidades ou 6 dezenas, né? E o 3 a unidade. Então, eu utilizo os algarismos, que são 10 algarismos, né? Do 0 ao 9, e eu posso, né, utilizar esses 10 algarismos em várias posições, por isso que é considerado o sistema posicional de base 10, ok? Então, por exemplo, diferentemente, né, de 263, o número, por exemplo, 3, 2, 6, não tem os mesmos algarismos, só que é 326. Vão ser 300, né, mais 20, né, mais 6. Que aí eu formei 326. Qual que é maior? 326, né? Então, olha quantos números eu posso formar só com esses 3 algarismos. Eu tenho o 2, o 6 e o 3, né? Então, por exemplo, esse eu não tinha formado ainda. 2, 3 e 6. Esse é o menor, né? O menor número que eu posso formar. Por que que é o menor? Porque o menor deles não é o 2, então eu coloquei o 2 primeiro. Se eu tivesse colocado o 3, né, não ia ficar 326 se eu trocasse? 326 não é maior?
Qual que é o próximo maior? É o 263, que já está aqui. Então, eu tenho esse já formado, esse aqui, né? E eu tenho, então, 3. Já formei 3, olha. 3, qual mais? Esse é diferente, olha, com os mesmos algarismos, né? Outro mais. Qual que é maior? Olha, 623. Ainda pode ter maior? Pode, 632. Quantos, então, eu posso formar com 3 algarismos diferentes? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, esse sistema de numeração é o que a gente utiliza até hoje, né? E ele é muito antigo, ele veio adaptado de várias transformações para chegar nos algarismos que a gente conhece hoje. Bom, entre os números formados pelos 3 algarismos, dos 2, 3 e 6, qual que é o menor? Então, nós vimos aqui que é o 236. Eu pego o primeiro número, né, o primeiro algarismo, que é o menor de todos, e coloco com uma ordem crescente. Então, o menor para o maior. Aí eu vou formar o menor número. E como que eu faço, então, para formar o maior número? Eu vou fazer o contrário, olha. Vou ler de trás para frente. O 6, o 3 e o 2. Coloquei na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, qual que é o maior número que eu posso formar? 632. Qual o maior número que termina com o algarismo 6? Então, o último algarismo é o 6. Olha, aqui eu tenho 1. Mas será que é este? Não, né? Esse algarismo 6 aqui, olha, ele... eu posso variar ainda o 3 e o 2. Então, eu tenho 236 já formado aqui. Qual que é o maior número que termina com o 6? Não é esse, quer ver? Eu troquei o 3, coloquei na frente, aí ficou 326. Esse não é maior? Então, esse é o maior que eu consigo formar com o algarismo terminando em 6. Bom, agora o sistema de numeração decimal, nós temos vários números, inclusive eu coloquei alguns aqui na reta numérica para lembrar vocês. Existem os números negativos. Esse número -1, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Quais são os números, né, do conjunto dos números naturais? Então, não entra os negativos, não entra as frações, que vocês já viram. Por exemplo, onde que está a fração 2/5? 2/5 é 2, né, metade 2,5. Espera aí, 5 sobre 2. 5 dividido por 2, dá 2,5. 2,5, olha, é diferente de 2/5, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês onde que está o número, sem ser um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Esse número aqui também, ó, não pertence ao conjunto dos números naturais. Quais são os números que pertence ao conjunto dos números naturais? Eu coloquei aqui entre chaves e tem 3 pontinhos. Isso significa que o conjunto dos números naturais é infinito. Por exemplo, nós acabamos de ver vários números aí, 263, né? É um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Os números negativos e as frações não pertencem. Então, na reta numérica, eu tenho vários números que pertencem ao conjunto dos números naturais ou não, né? O 0 é o menor dos números naturais. A sequência, né, é infinita. Infinita, eu sempre vou usar esses 3 pontinhos. Toda vez que eu quero representar um conjunto infinito,
eu uso esses 3 pontinhos aqui, mostrando que o conjunto é infinito, né? Todo número natural tem um sucessor. O sucessor de um número natural é obtido adicionando mais um. Então, por exemplo, quem é o sucessor de 37? 37 não pertence ao conjunto dos números naturais. Qual que é o sucessor? 38. Não pode ser o 37,5, porque o 37,5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, nós estamos trabalhando os números naturais, tá? Então, o próximo sucessor de 37 é o 38, né? O sucessor, eu somo mais um. E o antecessor, né? Com exceção do zero, todos os números naturais têm um antecessor. Quem que é o antecessor de 1? É o zero. Quem que é o antecessor de 2? É o 1. Então, eu vou pegar o número, né? Quem é o antecessor de 1000? E subtrair de 1 é o número 999, ok? Bom, eu tenho aqui, né, o conjunto dos números naturais representados entre chaves. Eu tenho na reta numérica, na sequência dos números naturais, né, eu tenho aqui quem que são os números consecutivos naturais. É o próximo, né, que vem na sequência. Então, quem que é o consecutivo de 3? É o 4, né? Os números consecutivos, né, são chamados, ó, consecutivos, né? Estão vindos na sequência. Quem que é o consecutivo, o número consecutivo de 4? É o 5, é o próximo número. Os números naturais pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números naturais ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9, ok? Bom, aqui, olha, eu vou mostrar para vocês quais são os conjuntos, né? Como que a gente coloca entre chaves. Quais são os números naturais pares? Então, eu vou começar do 0, né? O próximo é o 2, 4, 6, 8. Mas e depois do 8? Aí eu repito os algarismos. Por exemplo, o próximo número par depois do 8 é o 10, depois o 12, só que é infinito. Por exemplo, 44. 44 não é um número par? Então, como que eu indico que o conjunto é infinito? Usando isso aqui. Eu não preciso escrever todos os números, que não tem nem condições. Mas como que eu escrevo entre chaves? Tem as regras. Começa pelo 0, que é o número natural par, o primeiro. Eu coloco o próximo, né, uma sequência ordenada de pares. Então, eu poderia colocar só 0,2, né? E os 3 pontinhos. Aqui eu estou indicando mais, né? Então, quanto mais eu indicar, fica mais fácil de entender. Bom, quais são os números naturais ímpares? Os números naturais ímpares, então eu não começo com o 0, não é? Porque o 0 é par. Então, começa com o número 1. Qual que é o próximo? O próximo é o 3, então eu poderia indicar 1, 3, 5, 3 pontinhos ou quantos eu quiser. Por exemplo, o 11 é o número natural ímpar. O 13 é um número natural ímpar. Então, posso escrever quantos eu quiser, mas é um conjunto infinito. Por exemplo, 43. Eu não vou escrever aqui, mas é na sequência, né? São todos esses números, ok? Represente R como um subconjunto. Um subconjunto é um conjunto que está dentro do conjunto dos números naturais, para ser um subconjunto dos números naturais. Então, esse subconjunto pode ser finito, né? O que é um conjunto finito? Eu tenho aqui, olha, o 21, o 23 e o 25, são só 3 elementos.
Qual que é esse conjunto? Números naturais ímpares entre o 20, então 20 não é par, então 20 não entra. Entre 20 e 26, então quais são? Olha, entre o 20 e o 26 eu tenho 21, 23 e 25. Eu posso colocar esse conjunto finito, né? Entre chaves, igual eu fiz, observem que não tem os 3 pontinhos, ou no diagrama de Venn. No diagrama de Venn é assim, olha, eu vou fazer uma elipse, né? Colocar o nome do conjunto, que é a letra em maiúsculo, e vou colocar os números, marcando, são 3 números. Aleatoriamente, não precisa de ter, né, igual na reta numérica é diferente. Aqui eu estou colocando, só representando dentro do conjunto, ok? E se eu quiser representar, né, N asterisco, toda vez que eu colocar N asterisco, não entra o 0. Então, quais são os números naturais pares menores que 9? Não entrou o 0. É o 2, porque é N asterisco. Então, N asterisco não entra o 0, ok? Então, eu tenho aqui, olha, o 2, o 4, o 6, né? E o 8. O 0 não entra aqui, porque é N asterisco. Ok? Então, no exercício do PET, tem muitos exercícios na semana 1. Por isso que nós dividimos em 2 partes. Exercício 1. Quais são os algarismos formados por 2, 3, 4 e 5? O menor número eu vou colocar nessa sequência, então vai ser 2.345. Qual que é o maior número? É o contrário, né? É 5.432. O maior número que termina com algarismo 5. Então, o último é 5, e aí eu coloco os outros maiores antes. Qual que é o maior número que começa com algarismo 3? Então, o primeiro é o 3 e o resto são os maiores. Então, o maior é o 5 que vem primeiro. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, dezenas de milhar está aqui, olha. Então, é o 5. Então, o 5 ocupa a classe dos milhares na 5ª ordem, ok? Qual a ordem, né, o algarismo 8 ocupa? Então, o algarismo 8 ocupa a 10ª ordem, classe dos bilhões, né? Que são 8 unidades de bilhão, ok? Então, a que classe pertence o algarismo 4? Então, é a dezena, né? Dezena simples, né? Classe das unidades simples, que indica 40. Bom, a que classe pertence o algarismo 9? Então, é a classe dos milhões, ok? Quantas unidades vale o algarismo 2? Né? Então, eu tenho aqui 2 unidades de milhão, ok? Bom, outro exercício que a gente vai fazer é qual número é igual a 5 dúzias. Então, eu tenho aqui, olha, eu vou pegar, dúzia não são 12? Vou multiplicar por 5, vai dar quanto? 5 vezes 12, 60. Então, letra B. Qual é o menor número? É o 54. Qual é o maior número? Né? O maior número que eu tenho aqui, entre esses, é o 10.243. Letra D. Qual é o antecessor de 480? Então, eu tenho que subtrair 1, não é isso? Qual que é? Vai dar quanto? 479, né? A letra E. Qual é o sucessor de 480? Então, é 481, né? Nós temos aqui. E eu tenho, qual tem 100 unidades a mais? Então, vou somar com 100, é o 374. Todos esses exercícios, né, são os exercícios do PET da semana 1. Então, nós temos aqui o exercício, tá? Está resolvido. Eu vou deixar para vocês depois terminarem de ver o vídeo.
Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês e eu terminei de fazer o exercício para vocês, né? Vocês podem olhar aí que nosso tempo acabou. Muito obrigada e até a próxima aula.